Oiê, meu nome é Debiana, eu sou cristã evangélica apaixonada pelo sobrenatural. Hoje eu trouxe você aqui na minha sala pra gente ler uma historinha bem interessante. Eu tô passada, chocada. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, já deixa o like agora, porque eu sei que você vai esquecer. Vai, deixa o like. Ativa o sininho pra você receber a notificação quando tem vídeo novo. E bora lá, porque crente não pode gostar dessas coisas sobrenatural. Isso aqui que a gente vai ler agora, podia ser o quê? Podia ser uma história de Lovecraft, podia ser uma premissa de Stephen King, podia ser um trecho de um conto de Edgar Allan Poe, podia, mas não. Ezequiel, capítulo 1 e 2. Só fica, escuta só. Sim, 4 meses depois que eu completei 30 anos. Eu, sacerdote Ezequiel. Nesse ponto eu não tinha tanta certeza. Meu pai, Buzi, era sacerdote, responsável pelo templo em Jerusalém. Desde cedo vi entre reis e anciãos. Era para ser esse o meu destino. Mas tudo mudou uns 5 anos atrás. Nabucodonosor não se contentou com a primeira leva. Ele já havia tomado todos os intelectuais do nosso povo, um desfalque irreparável, mas não foi suficiente. Ele queria mais. Estávamos sob o domínio da Babilônia e eu me lembro quando os soldados invadiram o templo. Aquele tumulto profano, seus passos sujos, risadas malignas de quem não se importava de estar do lado errado da história. Aquele dia marcou o fim do meu destino para mim e o começo de um cativeiro. Levada à força junto com outros sacerdotes, eu e minha família passamos a viver à beira do rio Quebar. Formamos uma pequena comunidade ali, uma sombra do que havíamos sido. Os anos foram se passando em meio a essa precariedade e escassez. Meu destino de sacerdote estava cada vez mais distante. Era uma coisa que não fazia sentido de pensar. Até aquele dia 5, depois que eu tinha completado meus 30 anos, ano em que eu deveria assumir o lugar do meu pai se eu estivesse em Jerusalém. Mas eu não estava. Eu estava lá, à beira do rio Quebar. Parecia que ia ser mais um dia arrastado, como qualquer outro estando preso naquele lugar. Um dia abafado, sem esperança. Eu olhei para o norte e eu vi uma tempestade vindo de lá. E para mim, que o meu destino estava selado como prisioneiro. Afinal, já tinham passado 5 anos que o próprio rei Joaquim estava preso. Mas naquele dia, na idade que eu deveria assumir o posto do meu pai ali na beira do rio, eu vi o céu se abrir. Eu ouvi o Senhor falar comigo e eu senti o seu poder. Na direção daquela tempestade que vinha do norte, raios saíam de uma nuvem enorme e em volta da nuvem o céu estava em fogo. No meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade me pareciam ser 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro. Brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma nas outras. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupos sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente era um rosto de gente, do lado direito era uma cara de leão, do esquerdo era de boi e atrás uma cara de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocava a ponta das asas dos animais que estavam ao seu lado, e com outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um daqueles animais podia olhar para as 4 direções e por isso que o grupo ia aonde queria sem precisar virar. Esses animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa, alguma coisa assim. Estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam os relâmpagos. Os animais corriam para lá e para cá como os próprios relâmpagos. Eu não estava entendendo. Quando eu estava olhando para os 4 animais, eu vi rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Só que dentro de cada roda havia outra roda atravessada, assim sem virar,
As rodas iam também para qualquer direção, e os aros das rodas eram cobertos de olhos humanos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam do lado deles, e quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais que os controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam, as rodas faziam o mesmo. Eu olhei acima da cabeça dos animais e havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de um cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria as duas asas na direção das asas dos outros que estavam do seu lado e cobriam o corpo com as outras duas asas. Eu ouvi o barulho das asas quando eles voavam, era como um rugido do mar, um barulho de um grande exército, era como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando eles paravam de voar, eles abaixavam as asas. Mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima dessa cobertura curva, havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem, mas ele brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo. A sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Essa luz era tão brilhante que mostrava a presença da glória de Deus. Quando eu vi isso, eu caí, encostei meu rosto no chão. Então eu vi uma voz que dizia: "Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você." Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. Até porque pelas minhas próprias pernas eu acredito que eu não conseguiria. Eu ouvi aquela voz dizer: "Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos, não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer." E foi naquele momento, aos 30 anos, quando eu, que já não tinha mais nenhuma esperança, vi o meu sacerdócio começando da maneira mais assustadora possível. Tá vendo? Falei? Não podia? Não podia fazer parte do universo de Lovecraft? Podia? Não podia ser um livro de tijolo de 670 páginas de Stephen King? Podia, mas não. Esses caras são nenéns, porque isso tá na Bíblia. E a Bíblia é sobrenatural. Essa é a nossa realidade. O sobrenatural é real e ele acontece o tempo todo. Se você tem algum relato que você queira me contar, pode usar os comentários, pode usar as redes sociais, as mensagens diretas, da forma que você quiser. Eu tô super curiosa pra ouvir. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. E não esquece de dar uma outra olhadinha depois que você apagou a luz. Tchau!